Sabemos que cada vez que nos preparamos para trazer a mensagem do Senhor, é uma grande responsabilidade. Nós sabemos que cada vez que estamos com a oportunidade de trazer a mensagem do Senhor, irmãos, é pesado porque nós sabemos que nós não temos nada para trazer. Mas quando sabemos que lá do céu Deus pode mandar uma palavra. E a palavra do Senhor é quem nos sustenta. A palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Então a palavra do Senhor tem nos trazido, irmãos, até aqui. Tem o Senhor nos mantido de pé. E eu quero entrar na palavra de Deus. Eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de 1 Samuel, versículo 7, apenas a parte A, que nós vamos ler nesta noite. Sabemos que o Espírito Santo, ele quem é encarregado de trazer a mensagem para os nossos corações. 1 Samuel 3, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: porém Samuel não conhecia o Senhor. Amém. Apenas a parte A. Peço que os irmãos se sentem. Vamos nessa noite entrar na meditação da palavra de Deus, porque nós sabemos que na presença do Senhor há alegria. Na presença de Deus, Ele transforma nossas vidas. E através da palavra de Deus, nós nos mantemos de pé. A palavra do Senhor, que nós lemos nessa noite, 1 Samuel 3, nós vamos entrar no versículo 1 sobre um homem chamado Elcana, que tinha duas esposas, Penina e Ana. Nós sabemos que Ana era uma mulher estéril, mas que aquela mulher, ela entrou diante do altar do Senhor, na casa do Senhor, e ali Ana, ela fez uma petição a Deus, e Deus assim deu para ela o sonho dela, que era ter o seu filho. E Ana assim colocou o nome do seu filho Samuel, que significa do Senhor o pedi. E nós vamos entrar, irmãos, na história de Samuel, que ele estava ali diante do Senhor. Porque Ana fez um voto a Deus, Ana entrega o seu filho e deixa servindo na casa do pai. E passado um tempo, Samuel estando ali na presença do Senhor, certa noite, antes da lâmpada de Deus se apagar, Samuel ouve uma voz e chamou Samuel. Samuel diz: eis aqui, foi até ali e disse: tu me chamaste? Ele disse: não te chamei. Samuel, ao sair dali até ali, o Senhor continuou no quarto. Samuel volta, deita, e o Senhor mais uma vez chama Samuel. Samuel, ele vai até outra vez onde Eli estava. Diz: tu me chamaste? Ele diz: não te chamei. E ali foi, ele voltou, o Senhor estava aguardando Samuel ali. E quando ele chega ali, mais uma vez, ele deita e o Senhor chama Samuel. Mais uma vez ele vai até ali. E ele chega mais uma vez e diz: não te chamei. Mas se te chamar novamente, tu diz: eis-me aqui. Então Samuel volta ali, se deita, mais uma vez a voz chama. Então aquela voz chamando ali, Samuel, ele disse: eis-me aqui. Quando o Senhor falou, quando Eli fala ali para Samuel, ele disse: você se chamar, você diz: eis-me aqui. Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando Samuel. Porque lá no versículo 2, Eli, Deus falou com Eli.
Nós vamos colocar o tema dessa mensagem, igreja. A diferença em ouvir e obedecer. Para nós podermos chegar a entender que quando Deus fala com Samuel, que ele vai pela quarta vez, pela terceira vez ali, ele diz assim: se te chamar, tu diz mesmo aqui. Eli entendeu que Deus assim estava falando com Samuel. No versículo 2, Deus usa o homem de Deus e manda um recado para Eli, fala com Eli, porque os filhos dele estavam em desobediência. Até Deus falou: tu ama mais os teus filhos do que a mim? Então a diferença é que a partir do momento que Deus chamou Samuel, a vida de Samuel foi mudada. Samuel, ele foi o último juiz de Israel e foi também o primeiro profeta. Então há uma diferença. Samuel era criança, nessa fase, uma faixa de uns 12 anos, Deus fala com Samuel, e Samuel cresce na presença de Deus, porque ele falou e disse: eis-me aqui, Senhor. Nós vamos, irmãos, meditar na palavra de Deus, ao nós podermos dar ouvido à palavra do Senhor. A Bíblia, ela começa a história, Deus formando o homem, Deus colocando o homem ali no jardim do Éden, Deus falando, Deus tendo ali todo dia uma visitação com Adão. Todo dia Deus falava com Adão, passeava com Adão, mas Deus deu uma ordem para Adão: olha, Adão, todos os frutos aqui do jardim, tu terás toda a liberdade. Mas do fruto da ciência do bem e do mal, tu não vais comer. Mas passando ali, irmãos, Deus ali formando a mulher, estando eles ali no jardim, vem a serpente, fala no ouvido de Eva, e Eva desobedece a palavra de Deus. Eva pega a fruta, come e dá para seu esposo. Mas quando chega a igreja, Deus vem fazer a visitação todos os dias. Lá no livro de Gênesis 3, no jardim chega a voz de Deus bradando e dizendo: Adão, aonde tu estás? Aonde tu estás, Adão? Adão disse: eu ouvi a tua voz, temi, e Adão estava escondido. Porque Adão ele desobedeceu a palavra de Deus. Deus chama Adão, né? E Deus expulsa Adão ali do jardim. E a Bíblia continua caminhando, irmãos, no livro de Gênesis 4. Nós vamos observando a vida de Caim e a vida de Abel. Eu creio ali que chega os pais: vamos oferecer a Deus um sacrifício. Caim traz do fruto da terra para oferecer ao Senhor. Abel traz também a sua oferta diante de Deus. Só que Deus, Ele se agrada da oferta de Abel. Porque a oferta para o Senhor nós não podemos dar de qualquer maneira. Muitas vezes até saímos do nosso lado, da nossa casa, para vir trazer a nossa oferta, a nossa adoração ao Senhor. E nós não nos comportamos como o Senhor quer. Nós não nos comportamos, não damos o melhor para Deus. Deus, o Senhor, quer que nós dê o melhor. Não adianta sairmos da nossa casa, chegar até aqui, igreja, e você dá de qualquer jeito a sua oferta, a sua adoração para o Senhor. Quando nós chegamos aqui, nós temos que ter reverência, nós temos que cultuar, nós temos que buscar a Deus, adorar o Senhor. Aí Deus vê
como está Caim. E Deus chega e diz ainda mais uma vez a Caim: por que andas irado e por que descalhe o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumprirá o domínio. Aqui Deus vê que Caim, ele estava com o semblante caído, porque o coração dele estava pesado, ele se irritou com seu irmão, ele ficou com inveja do seu irmão, ele ali já vai maquinando mal contra o seu irmão, mas Deus viu. E Deus chama. Olha, irmão, Deus tem uma preocupação tão grande com cada vida, com o pecador. Deus chama ele e diz: ó, tu estás com o teu semblante caído. Deus dá uma chance para ele se arrepender. Deus dá uma chance para Caim. Mas Caim, o coração dele estava cheio do mal. Caim chega, faz ali um convite e chama o seu irmão. E quando chega ali, lá no campo, ele tira a vida, onde aí é o primeiro assassinato relatado dentro da Bíblia. Por causa do mal, por causa da inveja. A inveja é uma coisa que tem derrubado muitos irmãos, muitas pessoas, muitas vidas têm sido destruídas. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, irmãos, nós temos força para continuar. Deus perdoa os nossos pecados. Deus trabalha em nossas vidas. O que nós temos que orar é que Deus limpe o nosso coração, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê a graça. A Bíblia também, ela nos fala de Sansão. A história de Sansão todo mundo sabe, né? Mas nós temos visto, irmãos, que a pessoa que obedece, ela segue bem. Mas aquele que desobedece à palavra do Senhor, ela cai. Então a vida de Sansão, quando Sansão vai ali até aquela cidade chamada Tina, e ali ele viu uma mulher, né, dos filisteus, e ele chega para o seu pai, para sua mãe, e disse que queria casar com aquela mulher. Mas o pai e a mãe dele falou: meu filho, não há das filhas do teu povo aqui. Ele falou: é a ela que eu quero. Então, quando aí todo mundo vai entender que a história de Sansão foi uma história muito triste, né? Porque ele desobedeceu. Então, nós temos que ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também vai nos falar, irmãos, de Jonas. Deus falou com Jonas, dizendo que ele fosse até Nínive e pregasse a palavra do Senhor. Mas ele chega ali em Jope, compra uma passagem e ele vai para Tarse. Deus manda Jonas ir para um lado, mas Jonas vai para outro. Então ele compra a passagem dele, entra no navio e ali ele desce lá no porão e começa a dormir. Mas Deus tinha visto para onde Jonas tinha ido. Jonas tinha desobedecido ao Senhor. E quando Jonas está naquele sono muito profundo,
Deus tinha falado ali com o mar e o mar estava bravo. E vinha ondas, e vinha tempestades. E aquele povo, naquele barco, começaram a desesperar. Começaram a jogar as cargas fora. Em grande desespero, depois eles vão lá até no porão e diz: acorda, dormente. E quando fala para Jonas, né, quem é o teu Deus, qual é a tua ocupação, ele ali, ele declara quem ele é. E o que devemos fazer? Eles me atiram o mar. Mas aí, quando eles atiram ao mar, Deus já tinha dado ordem ao peixe para engolir Jonas. Devemos entender, irmãos, que o mar obedece à palavra de Deus. O peixe obedeceu à palavra de Deus. E passado ali 3 dias, na baleia, na barriga daquele peixe, depois Deus fala com ela e aquele peixe joga Jonas lá fora. Tudo isso por não ouvir a palavra de Deus. Jonas ali faz aquela oração, dentro da baleia do peixe. Jonas ali se arrependeu, clamou, e Deus manda ela vomitar Jonas lá fora. Quantas vezes passamos algo tão difícil na nossa vida, por não ouvir a palavra do Senhor? Muitas vezes estamos na igreja, todo dia uma preocupação tão grande, irmãos. Pregador prepara a mensagem, Deus fala com você através da igreja, mas você está na casa do Pai, mas não está obedecendo a palavra de Deus. Então estamos aqui hoje nessa noite, para pedir que o Espírito Santo de Deus venha entrar dentro do nosso ser, que o Espírito Santo venha dominar nossa mente, porque o Senhor disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar órfão. Eu vou enviar o Espírito Santo que está convosco, guiando vocês. Mas quantas vezes nós queremos estar na casa do Senhor e não temos dado ouvido à voz de Deus e tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Quantas horas nós temos passado diante do Senhor? Muitas vezes temos saído da nossa casa numa noite como essa, né, irmão? Muito frio. E passar aqui o tempo, você está na casa do Senhor, você não tem dado valor. Muitas vezes a pessoa está orando, você está conversando, o pastor está pregando, o irmão está pregando e você está tão desapercebido. Nós precisamos mais de buscar a presença de Deus. Porque quando a igreja ora, Deus branda do céu e derrama a sua presença nas nossas vidas. Mas muitas vezes você sai da sua casa, você vem e volta como você entrou. Como você entrou. Você não recebeu a palavra de Deus. Nós temos que entender o significado de nos encontrarmos na presença de Deus, porque é uma guerra espiritual, igreja. O Senhor nos chamou para ser vencedor. Se nós estivermos diante da presença de Deus, igreja, fazendo a vontade dEle, pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas você não vai cair, porque há um Deus que tem poder sobre o céu e a terra, que Ele fala e o mal obedece. Ele é o Deus que passeia nessa noite em nosso meio para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos ajudar. Porque Ele disse: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece, igreja. Vamos ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra do Senhor.
porque faz diferença em ouvir e obedecer. Porque nós temos visto quantas pessoas têm caído, quantas pessoas têm voltado para trás, igreja. Porque ele não tem deixado a palavra de Deus entrar e penetrar. Porque a palavra de Deus, ela é uma semente e ela procura a boa terra. Se o seu coração for a boa terra, ela vai crescer, ela vai dar fruto. Mas para isso nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Eu preciso sair da minha casa, eu preciso chegar e dizer: Senhor, eu vim aqui, eu quero buscar a Tua presença. Não importa o teu problema que você tenha na sua casa, na sua família, o importante é você adorar e Deus derruba as barreiras da sua vida. Porque se hoje eu estou aqui na presença de Deus, eu tenho me colocado na presença do Senhor, agradecida a Ele por cada dia, que diante de cada luta, o meu Deus tem sido a minha vitória, tem me dado vitória. Igreja, nós estamos aqui para ser vencedor, porque o nosso Deus é aquele Deus que Ele fala do céu. Nós vimos quando Deus falou ali com Jonas, Jonas fugiu, mas Deus fala com o peixe obedece, e quando Jonas ali cai no mar, Deus manda que o peixe ali engula Jonas. Jonas entra na barriga do peixe, e Deus falando com o peixe até Deus ensinar Jonas. Porque eu creio que quando Jonas estava lá dentro do peixe, ele orou. E eu quero dizer, igreja, mesmo que a gente peque, que nós entristeçamos o Espírito Santo, quando nós clamamos, Deus perdoa e nos dá vitória. Nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso, igreja, que Ele olhou para a face da terra, e vendo o homem em pecado, vendo o homem distante, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, e de braços abertos Ele nos comprou com o seu sangue. Dentro da palavra de Deus, eu acho uma parte linda. Quando Deus fala, ali quando Lázaro morre, quando eu começo a ler a palavra de Deus, quando eu vejo ali o desespero, quando Lázaro estava enfermo, Jesus estava distante. Aí tem as suas irmãs Marta e Maria. Aí diz: o que vamos fazer? Jesus não está aqui. Aí ela chama seus amigos e diz: vá até Jesus. Vai, diz a ele que Lázaro está enfermo. E ali vai. Ali eles vão até Jesus. E quando eles chegam ali, eles dão um recado que Lázaro estava enfermo. E assim Jesus fica ali 2 dias. Passando 2 dias, ele chama os seus discípulos e diz: vamos, Lázaro dorme. Eles não entenderam. Eles disseram: Senhor, se Lázaro dorme está bem, mas o Senhor falou que Lázaro estava morto. Eu vejo, irmãos, que dentro da igreja nós olhamos, Jesus está lá no céu, mas nós sabemos que todo o nosso socorro nós chamamos Jesus. Mas o que será que acontece? Ele não está lá em cima? Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que quando nós dobramos nossos joelhos, que nós clamamos por Ele, o Espírito Santo vai lá onde Ele está e diz: ó, tua serva, teu filho está clamando. Como nós vimos nessa semana, Gabriela estava com essa operação no olho, doente, madrugada ali, não estava com médico, mas digo: vamos orar, e Jesus fez a obra, para a glória de Deus. Vamos orar para que seja repreendido o mal. Nós temos que clamar só por Jesus, que até chegar no médico.
Mas eu quero dizer, igreja, que o Espírito Santo, Ele vai. Nós estamos aqui nessa noite, não sei qual é o teu problema, não sei qual a tua dificuldade, só quero dizer para você que o Espírito Santo está aqui nessa noite. E se você quer mandar um recado para Deus, se você tem algo a pedir para Deus, o Espírito Santo está aqui nessa noite, aleluias. Ele vai diante do Pai. E Marta e Maria mandaram os seus amigos e foram até Jesus. E quando Jesus chegando lá, já estava morto há 4 dias. Mas se aproximando ali, elas encontraram Jesus, né? E Jesus disse: se tu crês, verás a glória de Deus. E vendo ali, quando Jesus chega até ali o túmulo onde estava Lázaro, Jesus disse: tirai a pedra. Mas quando Jesus fala: Lázaro, sai para fora. Irmãos, quando Jesus fala, até quem está morto, ele vive. Porque a palavra de Deus não tem, pode estar morta, ele vai ouvir. E quando a voz de Deus branda ali naquele sepulcro, que tira aquela pedra, sai para fora, os pés atados, enrolado nas cobertas, mas ele ouviu a voz de Deus. Nós estamos aqui para continuar orando. Nós estamos aqui para convidar Jesus para entrar na nossa vida. Nós estamos aqui para orar, para clamar. Ai, Jesus, isso não tem mais jeito. Eu quero dizer, igreja, que tem jeito. Porque se Jesus chegar, tudo é diferente. O morto reviveu. A voz de Deus brandou. Lázaro saiu. Nós temos visto hoje vidas, famílias destruídas, filhos nas drogas, separação, esposo deixando esposa deixando esposo, lares destruídos, filho nas drogas, e muitas vezes a pessoa diz: não tem jeito, igreja, tudo tem jeito, porque Deus é aquele que quando Ele sopra o Espírito Santo, pode ser no vale de osso seco, como o Senhor falou para Ezequiel: sopra, filho do homem, vai aí, ó. Quando sopra, começa a juntar os ossos. Quando sopra, começa a juntar os nervos. Quando sopra mais uma vez, começa a entrar a carne, criar carne, e depois cria a pele, e depois entra o Espírito de vida. O que falta é a igreja buscar, o que falta é a igreja clamar. Nós precisamos da graça do Senhor, igreja. Ele está aqui hoje em nosso meio. Nada está perdido, igreja. O nosso Deus está presente. O que vale apenas é ouvir e obedecer. Porque nem a morte, ela tem o poder diante da palavra de Deus.